749. Rádio Chapecó, 1330 kHz. 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. São 8 horas, hoje 23 de março de 2019, e está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, a fé, à luz da doutrina espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Telefone da Rádio Chapecó, 20 49 12 00, ou pelo WhatsApp da Rádio Chapecó no número 20 49 12 12, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Você pode também acompanhar o programa pelo seu rádio, na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje, no programa A Fé, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco a nossa amiga Mona Lisa Hack, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona, bem-vinda. Bom dia a todos. A nossa amiga Thaís de Andrade, também é da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes. E o amigo Jean Espinato, também do Nosso Lar. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mauri. Bom dia, amigos. E um abraço a todos os ouvintes. Hoje a nossa amiga Mona estará acompanhando então as mensagens no Facebook. Daqui a pouco vai nos passar as participações e os seus recados. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E agora peço a licença a vocês para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora, que permite que este programa vá ao ar todos os sábados. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje é a fé à luz da doutrina espírita. A fé é mansa e pacífica, pressupõe humildade e resignação. A fé alimenta nossa coragem e nossos sonhos. É uma virtude humana e divina. Para alguns é inata, enquanto outros dizem desconhecê-la. Jesus disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Afinal, o que significa tudo isso? Qual a verdadeira importância da fé em nossas vidas? Estas são algumas das reflexões do programa de hoje. E para começarmos, em uma visão geral, como podemos conceituar a fé? Quais são os seus benefícios? Poderíamos começar com a Thaís, né, Thaís?
Sim, tranquilo. Então, fé significa confiança, a crença, né? Aquilo que nós acreditamos, a gente pode dizer que a gente tem fé sobre isso. Do ponto de vista humano, a gente às vezes acredita, né? Nós acreditamos em situações, nós acreditamos em pessoas, nós acreditamos que determinados problemas da nossa vida vão se resolver ou de acordo com aquilo que com as nossas crenças. Então, a fé, nesse sentido humano, a gente pode pensar no seguinte exemplo, por exemplo, né? Às vezes a gente não se percebe, mas nós temos fé no trânsito, por exemplo. Por que nós temos fé no trânsito? Porque eu ando numa rua preferencial acreditando que ninguém vai atravessar ela. Então, isso é um tipo de fé. Quando eu entro num avião para fazer uma viagem, eu deposito toda a minha fé no piloto. Porque eu sei que se o piloto tiver um ataque cardíaco, se acontecer alguma coisa, eu estou depositando toda a minha fé na experiência e na competência dele. Quando eu entro numa sala de cirurgia para fazer, né, um determinado procedimento, uma cirurgia às vezes cardíaca grave, uma cirurgia que nós sabemos que corremos o risco de vida, nós depositamos toda a nossa fé na competência do médico. E do ponto de vista religioso, fé muitas vezes é a crença nos dogmas religiosos, né? Naquilo que a religião professa. E nós depositamos então a nossa fé muitas vezes naquilo que nos dogmas, né? Mas isso também não se pode confundir com a fé em Deus, né? Que a fé em Deus é algo mais profundo ainda. É quando você realmente deposita essa sua confiança, assim como a gente deposita, né, a nossa vida, um piloto de avião, a gente deposita a nossa vida no momento de fazer uma cirurgia. Então, é essa nossa depositar a nossa vida nas mãos de Deus. E é algo bem mais profundo do que você, né, seguir determinados dogmas, porque é uma entrega. E nós sabemos que Deus jamais nos desampara. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente não pode esquecer que a gente sempre diz, né, Pai, seja feita a vossa vontade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a fé tem essas características, né? Tem essa nossa fé humana e também, né, a gente pode considerar a fé como algo no sentido pessoal, quando a gente acredita nas nossas potencialidades, na nossa capacidade, quando a gente, né, se crê capaz de fazer algo e se desenvolve, busca, né, satisfazer essas nossas necessidades, os nossos empreendimentos. Por exemplo, eu tenho um concurso, eu sei que eu sou capaz, eu vou estudar, eu vou me dedicar. Então, a gente se coloca a fé. É importante, né, que a gente tenha fé nas nossas conquistas, nas nossa capacidade. Isso não pode ser confundido, né? Às vezes você pode pensar assim, mas aquela pessoa é muito orgulhosa, ela acha que ela é capaz de tudo. Não, a fé, nesse sentido, é você saber que você tem as suas potencialidades, que você é um filho de Deus, no sentido do amor próprio, né? Que todos somos capazes, e se dedicar a um determinado fim. Essa é a fé humana, né? E a fé que a gente deposita nos humanos, que é diferente, então, dessa fé divina. E os benefícios, então, da fé? Bom, a fé nos traz inúmeros benefícios. Em primeiro lugar, a fé divina, ela faz com que a gente adquira mansuetude, né? Simplicidade, porque a gente sabe que há alguém lá em cima nos protegendo, nos acolhendo, que sabe o que é melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós desejamos é o melhor para nós. Por isso que é importante confiar e ter a certeza de que Deus sempre faz as coisas pelo melhor. Às vezes, a gente, como um filho, né, aquele filho rebelde que quer as coisas à sua maneira, não entende que às vezes aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós pode ser o nosso pior. Pode ser a nossa perdição, então a gente não consegue. Então a fé também nos traz coragem para persistir,
persistir nos nossos próprios desafios, nas nossas seguir apesar, né, das nossas dificuldades, nos traz resignação para aceitar aquilo que nós não podemos mudar, nos traz esperança, nos traz, mais tarde, aqui no debater dos nossos assuntos, a gente vai ver que a fé nos traz saúde, compaixão, porque no momento em que essa fé, né, começa a nos arrebatar, a gente quer transmitir toda essa nossa alegria, esse nosso conhecimento para outras pessoas. Então a fé nos traz inúmeros benefícios, né? E é interessante, Mauri, se nós formos analisar a história da civilização humana, independentemente de como os povos se organizavam lá nas épocas primitivas, sempre houve esse sentimento de fé, esse culto à divindade. Parece que nós temos uma necessidade de crer, uma necessidade de ter fé, pois isso nos impulsiona. Então nós vimos aí a explanação da Thaís, bem completa sobre isso, porque a fé é um dos atributos que faz com que a gente evolua. Ou seja, eu creio, eu tenho a fé que me desperta o otimismo, a confiança, a resignação em alguns momentos. A fé nos dá alguns atributos que nos levam a evoluir enquanto pessoa. Porque no momento em que eu tenho fé, em que eu creio que há algo superior, que há algo a guiar esse universo, eu estou considerando a minha posição ainda de inferioridade, ainda nos revela em nós essa face da humildade que nós devemos ter. Porque se eu tenho um Criador, se eu tenho algo acima de mim, eu naturalmente me coloco na situação que eu exatamente sou, que é uma criatura imperfeita que depende dessa fé, dessa confiança, dessa coragem para ir adiante. É a resignação, né, Gê? É confiar naquilo que no momento certo vai acontecer. Não é como, que nem a Thaís falou, não é como quando eu quero. Que Deus se manifesta no momento certo, na hora certa. A gente não vacila, traz esperança, traz resignação, traz a calma, porque eu sei que aquilo vai se tornar realidade no momento certo. Né? A fé é um relacionamento com Deus. Até Jesus falava, né? Quando os apóstolos hesitavam, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Assinalando essa importância que nós temos de confiar e ter fé. E se nós olharmos que a doutrina espírita nos ensina que a gente participou da nossa programação da vida atual, né? A gente então tem que também ter essa fé que a gente fez junto a essa programação. Exatamente, e que as circunstâncias, seu encontro na vida, mesmo as dificuldades, são para que a gente evolua, para que a gente progrida. Porque Deus não erra, né? Nunca. Nós é que... E o Espiritismo fala que tem a fé raciocinada, né? Então, em contrapartida da fé cega. O que significaria essas diferenças, Jean? A fé, o que nós poderíamos considerar como fé cega e fé raciocinada? A fé cega é aquela que aceita sem questionar. É aquela que não se dá ao trabalho de passar pelo crivo da razão o conjunto de crenças ou o conjunto de situações que uma determinada crença ou religião propõe. Aquele que crê cegamente, ele acredita em tudo que lhe é colocado, sem necessariamente fazer concessões para a sua razão. Mesmo que as coisas sejam, vamos dizer, absurdas até para a ciência. Exatamente. Então, a fé cega a postura daquele que aceita tudo sem questionar, mesmo que o que é colocado para ele choque os princípios mais básicos da razão. Tá? Do outro lado, o que o Espiritismo nos propõe é que a nossa fé seja raciocinada, no sentido de que nós passemos tudo pelo crivo da razão antes de acreditar. Ou seja, a fé passa a ser um exercício também racional. E essa fé se adquire pelo exercício do raciocínio e da razão. Não mais eu vou acreditar porque alguém está me falando que é assim. Não, eu estou acreditando, acredito nos princípios do Espiritismo, porque eu tive acesso às informações, tive acesso aos pontos básicos da doutrina, tive acesso à obra de Allan Kardec, e aquilo traz para mim um conforto também racional, intelectual. Ou seja, eu acredito porque aquilo realmente é verdadeiro. Tá? Um exemplo bem clássico que nós podemos conceituar é diferenciar a fé cega da fé raciocinada. Por exemplo, nós acreditamos durante muito tempo de que nós temos uma vida única e, desencarnando, nós vamos ou para o céu ou para o inferno eternos. Ou seja, essa é o que nos é colocado. O que o Espiritismo nos propõe
raciocinando, exercitando uma fé raciocinada. É justo que eu, numa encarnação onde eu vivo há 60, 70, 80 anos, cometendo equívocos, é justo que eu tenha como consequência o sofrimento eterno, ilimitado, sem duração, ou seja, para todo sempre, que eu fique lá no inferno por todo sempre, se eu tive uma encarnação, alguns anos de erro? Ou, ao contrário, exercitando a fé raciocinada, não é justo que a gente compreenda que Deus nos dá outras oportunidades, novas encarnações, dando condições para reparar o erro? Então, esse exercício de fé raciocinada nos é colocado a todo momento. Há pessoas, por exemplo, que, ao exercitar essa fé sem raciocinar muito, acabam aí resbalando pelos caminhos do fanatismo. E até alguns acreditando que é possível promover guerras santas. Ou seja, guerras no sentido de armar-se e combater o inimigo. Em nome das suas verdades. Em nome das suas verdades. Ou seja, a fé cega, ela tem essa característica de nos levar pelos caminhos perigosos da intolerância e do fanatismo. Ou seja, o Espiritismo nos traz a imortalidade. Nós somos imortais. Se eu sou imortal e começar a pensar sobre isso, a minha pressa acaba. Exatamente. E as minhas preocupações é de fazer o bem. Isso. Porque se você fizer um mal hoje, não te preocupe. Você vai ter que, de uma forma ou outra, resgatar. Ou pela lei do talhão, se você não tiver o amor no coração, ou pelo amor, se você o tiver já introduzido em sua alma, em seu coração. E outra característica dessa fé racional é andar de mãos dadas com a ciência, né? Não, Exatamente. Bem colocado. não questionar o que a ciência já provou que é verdadeiro. Ou seja, o Kardec nos diz, quando a ciência comprova que algo no Espiritismo está errado, abandone o Espiritismo e fique com a ciência. Porque o caminho, né, vai ser até o Espiritismo, a ciência, logo provar a reencarnação. Exatamente. E aí o meu sistema de crenças cai. Aí aquilo tudo que se imaginava... Exatamente. Eu tenho que andar de mãos dadas com a verdade, porque em algum momento ela vai aparecer. Eu tenho que estar preparado para, nesse momento, então, a minha fé se moldar a isso. E não cair no fanatismo cego de ficar aí negando o óbvio, que a ciência já comprovou. E uma coisa também interessante nesse aspecto, que a fé cega levou, né, ao desenvolvimento do materialismo e do ceticismo, porque no momento em que aquilo é posto e você não pode questionar, as pessoas não passam a acreditar no nada. Então isso aí está tudo errado, então não existe, então eu não acredito porque vai contra a ciência, vai contra o desenvolvimento daquilo que eu acredito ser correto, daquilo que já foi provado, digamos assim, pela ciência. E outro aspecto importante, né, dentro daquilo que o Jean falou, é no sentido de que muitos dogmas, né, ao momento em que pregam determinadas situações, vão de encontro, né, com a bondade, com a misericórdia divina. Porque se Deus é misericordioso, é bom, como ele poderia destinar os seus filhos a um inferno perpétuo? Se Deus é misericordioso e bom, né, como nós teríamos apenas uma reencarnação, uma chance de sermos pessoas boas, e aqueles que nascem em situações adversas, difíceis, na doença, na fome, então esses aí, né, Deus colocou eles nessa condição de sofrimento e eles não teriam mais nenhuma chance de recuperação. Então isso vai contra até mesmo esse princípio de que Deus é a inteligência suprema, a bondade suprema e a misericórdia suprema, né? Não é uma encarnação que resolveria os nossos problemas, né, Jean? Não, precisamos de muitas e muitas para... Nós não teríamos nesse período tão curto, e às vezes alguns com curto demais, né, resolver as nossas ansiedades, nosso egoísmo. A encarnação nos dá algumas explicações, né? Ela nos permite que tenhamos essa fé raciocinada dentro de uma razão lógica da possibilidade de você ter então as oportunidades de poder se melhorar. Mona, alguma informação? Não, tranquilo, estou aqui. E se a fé então, Mona Lisa, é uma virtude que não se prescreve, não se impõe, porque alguns aparentam ter uma fé natural, nascem com aquilo, né? Pode ser assim.
E outros têm dificuldades de alcançá-la, mesmo até se esforçando para ter fé, né? Mesmo ainda tentando, mas não conseguem. Como é que funciona isso? Bem, a gente aprende na doutrina espírita que a nossa caminhada evolutiva, né? O espírito vai compreendendo e vai se apercebendo das leis de Deus. Então, vai evoluindo aos poucos. Esses irmãos que já vêm com uma fé natural, que nem a gente diz, é porque já passaram por várias caminhadas e desenvolveram algumas virtudes, que nem a Thaís já falou. De repente, a humildade, a resignação, a confiança. Então, já tem essa fé natural. Então, essa fé natural é explicada tão somente pela reencarnação? Pela reencarnação, Okay. pelo nosso processo evolutivo. Conforme o espírito vai evoluindo e vai se apercebendo as leis de Deus, ele vai compreendendo e vai desenvolvendo essa fé. E vai evoluindo da fé É. cega para a fé Para raciocinada. a fé raciocinar, muito bem. Porque a gente traz. Exatamente. Então eu tenho uma fé, mas e aos poucos eu vou evoluindo, não vou ter mais aquela fé cega. Ou seja, eu vou. Começar a me questionar. Exatamente, eu vou. A minha evolução, que não é só moral, é também intelectual, vai permitir que eu faça também essa aliança com a fé raciocinada. Não estou dizendo que os espíritas são melhores. Não, absolutamente. Por favor. É. Não tem nada a Por ver, favor. porque tem muita gente... Não tem nada a ver com superioridade, dizer que os espíritas têm uma fé melhor que os outros. Não, o espiritismo nos permite, nos convida a fazer esse olhar, tá? Talvez nós ainda não tenhamos ainda chegado nesse estágio, mas que ele nos dá um roteiro, né? Não, o que eu estava dizendo é não... Muita gente com mais fé fora do espiritismo. Tem gente com todas fé as em todo religiões. mundo. Ateus. Ateus, exatamente. Ateus tendo fé, não tendo fé em Deus, mas tendo fé na vida. Na vida, já é. E, continuando a resposta, então, e aí irmãos que ainda não alcançaram a fé, são irmãos que ainda talvez não desenvolveram, nós ainda, que não alcançamos essa fé sólida, inabalável, nós ainda somos vacilantes na nossa fé, não é verdade? Então, a gente ainda não desenvolveu certas virtudes que é necessário para ter a fé. Né? Emmanuel, ele nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Olha o que ele diz, que é repousar o nosso coração em Deus, na certeza de que aquilo vai acontecer. Então, quem de nós ainda tem essa certeza? A gente ainda é espíritos que estamos numa caminhada evolutiva e temos que desenvolver várias virtudes. Isso vai levar muito tempo. É isso que a gente tem que compreender, que a fé é uma virtude que leva, às vezes, muitas e muitas encarnações, porque ela depende de outras para que ela seja firme e inabalável. Então, a doutrina espírita vem nos clarear a ideia, o pensamento e a compreensão que cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós está para alcançar a fé, ou já alcançou, ou está na caminhada. Por isso que alguns têm já essa fé construída, outros estão construindo e outros ainda vai demorar mais um tempo para construir, porque vai depender o que cada um está trabalhando, o que cada um já dessas virtudes, humildade, resignação, mansitude, coragem, a calma, a tranquilidade, né, para ter a fé. A fé inabalável. E, Mona, assim, o que é interessante nisso que você falou, repousar o seu coração em Deus. Isso realmente é um significado muito bonito de fé. Por quê? Porque repousar o coração em Deus não significa que tudo que você pediu vai ser alcançado ou agora ou depois. Significa que tudo está no caminho certo, mesmo que você não o compreenda nesse momento. Porque Deus, né, como a nossa visão é muito limitada e Deus, como um pai de amor e de bondade, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, aquilo que a gente deseja não é o que é melhor para nós. Mas se nós temos essa certeza, essa confiança de que Deus está no controle, de que Deus sabe o que é melhor para nós, nós vamos enfrentar todas as situações com alegria, com paz, com tranquilidade, com saúde. Nós vamos ter coragem de seguir em frente, independente das dificuldades. A gente vai se resignar diante daquilo que a gente não consegue mudar. Então, tudo vai adquirir uma tranquilidade diferente, não vai ter ansiedade pela busca de coisas que não são para nós naquele momento. Emmanuel diz assim, que é um dos mentores, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento.
Olha que coisa linda. Exatamente. Então, eu tenho fé na reencarnação, mas eu tenho uma fé porque ela existe, não porque alguém me falou. Então é diferente você ter fé, você simplesmente acreditar, para você ter certeza de que aquilo existe. É um passo adiante da simples fé. Ou seja, eu acredito naquilo porque aquilo existe. É isso que o Espiritismo nos convida a ter, né? Essa fé guiada, palpada, bem sedimentada nessas bases firmes. Pois é, o Espiritismo nos ensina também que os espíritos influenciam também na gente. Então, essa sintonia que a gente precisa ter todos os momentos, no orai e vigiai, né? Ou vigiai e orai, como preferirem, a gente precisa estar sintonizado, porque a nossa fé também precisa desse auxílio do pensamento positivo, da oração, do orai e vigiai, não é? Exatamente. Muito bem colocado. E a Thaís colocou lá no início alguns benefícios da fé, né? Que foi a mansuetude, simplicidade e o poder da fé. Thaís, poderia nos dar uma noção desse poder? Nós temos essa noção? A humanidade sabe desse poder? Não, na verdade, nós não temos noção do poder da nossa fé, né? E Jesus já falava sobre isso, que nós não temos noção do poder da fé. Inclusive, a gente pode dizer que há pouco tempo a ciência tem se preocupado em estudar realmente o poder da fé, de tão importante que ela é em nossas vidas. Nós não estamos habituados a pensar cientificamente em fé, né, no poder que todos nós temos nessa emanação que é individual de cada um. A ciência espírita nos diz que todos nós temos um corpo fluídico. E esse corpo fluídico, ele tem uma capacidade energética, uma força, que essa força nós podemos chamar de magnetismo. Quando esse magnetismo é muito forte, aliado a uma fé verdadeira, se operam as curas. Isso são fatos que a ciência ainda não estudou. Por isso são chamados de milagres, mas são fatos naturais, da nossa própria energia humana, aliado ao poder da fé, ao poder da concentração, à vontade de fazer o bem. Jesus tinha um forte magnetismo e uma fé inabalável, uma fé verdadeira no poder de Deus. Então Jesus curava facilmente. E por isso que muitas vezes os seus apóstolos eram questionados, e ele, como disse o Jean, né, questionava os seus discípulos, né? Nossa, a sua fé foi fraca, a sua fé não foi vacilante, por isso que não conseguiram curá-lo. Tem uma passagem no Evangelho de que um senhor vai atrás de Jesus, que o filho dele se jogava por hora no fogo, por hora na água, e ele se queixa a Jesus, os seus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus diz, né, homens de pouca fé, não fizeram isso por causa da vossa incredulidade. Que mesmo, né, os apóstolos tendo esse magnetismo, eles ainda não tinham adquirido, né, como disse a Mona Lisa antes, que a fé é algo que precisa ser desenvolvido com o passar do tempo, eles não haviam desenvolvido essa fé. Tanto que realmente as curas dos apóstolos e todo esse desenvolvimento se deu depois da morte e da ressurreição, né, do ressurgimento de Jesus, porque daí sim a fé deles foi inabalável. Eles acreditaram realmente, né, na vida eterna, de que nós temos várias e várias existências, tudo aquilo que Jesus já tinha explicado para eles se tornou real. Então, a fé deles se tornou inabalável. Aliado ao magnetismo, operavam-se ditos milagres, mas que na verdade é um processo natural que nós ainda não compreendemos. E nós também, né, individualmente, se soubermos esse potencial que nós temos da nossa fé, da nossa capacidade de pensar positivo,
né, de ter o hábito da oração, de elevarmos o nosso pensamento, nós podemos operar milagres em nossas vidas. Milagres no sentido da autocura, das potencialidades que nós ainda não desenvolvemos. Isso é algo que também está sendo estudado pela ciência. E que isso tudo demonstra que a gente ainda não tem a verdadeira noção do poder da nossa fé, que é algo a ser descoberto. Que alguns a utilizam e, né, em razão disso, se destacam na sociedade, seja através de curas, seja através do individual, né, que a pessoa consegue se autocurar. Quantas histórias a gente vê, né, que pelo poder da fé a pessoa se curou. Mas são alguns casos porque nós ainda não desenvolvemos a nossa fé. E a fé nos leva também a agir, né, Mauri e ouvintes? Ou seja, eu tenho uma crença, acredito naquilo, sei que determinadas coisas, determinadas posturas, como a oração, como o pensamento positivo, eles são poderosos, mas ao mesmo tempo eu me convenço que também eu devo agir, né? Eu devo sair do meu comodismo e buscar a cura, ou buscar o meu bem-estar. E uma passagem do Evangelho que me vem à mente agora, falando nessa fé que nos leva a agir, uma passagem que não é muito conhecida, que é a da mulher hemorrágica, que traduzindo, falando muito resumidamente, era uma mulher que tinha uma doença que levava a sangrar constantemente. Alguém que era, por conta disso, também mal vista, porque segundo as tradições judaicas, tudo que ela tocava ficava impuro. E ela ouve a notícia de que Jesus vai passar pela cidade. E ela reúne as forças na fé, porque ela tinha convicção de que se ela chegasse e tocasse as vestes de Jesus, ela ia ser curada. E ela então reúne as forças, vai ao meio da multidão, e a gente pode imaginar aquela pessoa, naquele vilarejo conhecido, como uma pessoa impura, chegando, os olhares que de repente se dirigiam a ela, e ela supera tudo aquilo e toca as vestes de Jesus, na esperança de ser curada. E Jesus, sentindo aquilo, se vira para ela e diz: não fui eu que te salvei, a tua fé te salvou. Uma passagem muito interessante do Evangelho. Pois é, e a Thaís colocou uma coisa importante sobre que o poder da fé, e algumas pessoas possuem ela, o magnetismo. Eu diria assim, então, essas pessoas não são as privilegiadas, as abençoadas por Deus. Não, né? Não, Seria um desenvolvimento dessa pessoa por ter conseguido atingir aquele estágio evolutivo é o mérito dela, né? É o mérito que ela desenvolve. Sim. É como a Mona Lisa tinha falado antes, né? O desenvolvimento por meio das reencarnações, você vai adquirindo essa força fluídica, né? Essa capacidade, esse poder que também é uma coisa física, né? Que é isso que a gente tem que entender, que não é algo assim sobrenatural. É algo físico da pessoa que ela desenvolveu, assim como a gente desenvolve a inteligência, ela desenvolveu essa força, essa capacidade pelas virtudes, pelo desenvolvimento das virtudes. Ou seja, é a reencarnação, tirando mais uma das fés cega. Não existe seres privilegiados. Não. Né? Ou seja, tem o seu merecimento, conseguiu, evoluiu. A reencarnação realmente ajuda a nós entendermos melhor a situação nossa na humanidade, né? Bom, são 8h33, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema A Fé à Luz da Doutrina Espírita. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049 1200 ou o WhatsApp 2049 1212. Ou ainda o Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar sua mensagem direto na live do programa. Mona Lisa, como é que estão as participações dos nossos ouvintes? Muitas participações. A Tere Padilha lá de Erechim dando bom dia. Nelson de Souza, o Rafael Cortina, a Zuleide Matiello, João Dias, a Fabiane Rosa, Marli Dutra Ribas, José Inácio, Bete de Oliveira, Nazareno de Oliveira, bom dia para todos, né? Obrigado pelas participações. A Solange está dizendo que entendo que a fé é mais importante que muitas orações ditas automaticamente, sem sentimento. A fé é raciocinada.
Correto. Tânia Vargas, Sheila Vargas, Cleusa Dorim, Lisandra. Olha, tem um monte de participações. Muito obrigada. Todo mundo desejando, dizendo que o programa está ótimo. E um bom dia. Agradecemos então a participação de vocês, amigos ouvintes, e também eu quero agradecer a presença dos nossos amigos, o Jean, a Thaís, a Mona, que estão hoje debatendo sobre esse tema tão interessante. E lembrando, se você perdeu o começo deste programa ou deseja assistir os programas anteriores, lembramos que todos os programas estão disponíveis na página do Facebook Hora Espírita Chapecó. E, a partir deste ano, temos também um canal no YouTube. Por isso, convidamos você, amigo ouvinte, inscreva-se lá no canal, clique no sininho que receberá as atualizações, ajude-nos a divulgar essa doutrina tão esclarecedora e consoladora. Dando prosseguimento ao nosso debate, foi falado, antes foi você, Jean, que falou, que a fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, citando Kardec. Por que razão, então, o Espiritismo tem essa visão diferente, diversa das demais religiões? Nós temos que entender, principalmente, o que contribui para isso, para que o Espiritismo venha com essa nova proposta redentora, é o contexto histórico em que o Espiritismo surge. O Espiritismo é uma religião relativamente jovem, né? Então, o Espiritismo surge oficialmente em abril de 1857, quando é publicado pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, a partir dali é inaugurada a doutrina espírita. A partir dali ela surge. Antes ela não existia. Não existia nem a palavra espírita, nem a palavra espiritismo. Kardec é que cunha esses dois termos, porque para coisas novas, diz ele, é preciso palavras novas. Então, espírita e espiritismo surge a partir da publicação do Livro dos Espíritos em abril de 1857. E o contexto cultural, político, social, científico daquela época era de uma efervescência. Ou seja, houve uma revolução cultural. A revolução social que nasce, as transformações influenciadas pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Há, nessa época, o surgimento de vários pensadores chamados iluministas e também os enciclopedistas. É uma fase em que a razão ela é alçada a um patamar de divindade. Ou seja, os pensadores, os filósofos, os influenciadores daquela época, e isso se repercute em todo o meio social, político e econômico, eles vão asseverar que é necessário ao homem pensar, raciocinar. Não é mais possível que as crenças sejam colocadas e nós a absorvamos sem nenhum critério de racionalidade. A queda dos regimes absolutistas é uma época de muita efervescência. E o Espiritismo, então, vem nesse meio. E ele reflete, em suas palavras, na sua composição, exatamente esse fenômeno, nos convidando a raciocinar, nos convidando a pensar, nos convidando a irmos de mãos dadas, construindo uma fé que se assente principalmente na razão. Então o Espiritismo surge com essa proposta redentora, dando ao homem uma liberdade nunca vista nas outras religiões. E nós falamos isso não para depreciar, mas apenas para fazer essa diferenciação. Porque no Espiritismo, o homem tem, ele próprio, a sua individualidade, o que nós podemos chamar de autojurisdição de si mesmo. Ou seja, ele é o senhor da sua história. Através das várias encarnações, ele vai moldando a sua evolução. Ele não é fruto de um pecado, do pecado original, e nem é punido por Deus. Deus é aquele que nos cria e nos dá infinitas oportunidades de reparar os nossos erros. Então, os obstáculos, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, são aquelas que nós criamos anteriormente pela nossa própria trajetória evolutiva. Então, tudo isso casa com essa proposta que o Espiritismo nos coloca, de raciocinar, de refletir e olhar a nossa existência pelo olhar da imortalidade. É uma proposta realmente renovadora, mas que surge e tem essa possibilidade de vir ao mundo, porque o momento histórico, a sociedade era diferente. O pensamento humano evoluiu e no século, chamado século da razão, que é o século XIX, o Espiritismo veio ao mundo. É por isso que ele tem essa proposta diferente
das outras crenças. E o que é interessante, né, Jean, nesse sentido, que o Espiritismo traz a responsabilidade da nossa existência para nós mesmos, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso futuro, por tudo aquilo que nos acontece. E nos diz também que esse conhecimento racional, que quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos responsáveis, né? Isso também é bem interessante, porque quanto mais saberdes, mais sereis cobrados. Isso é bem importante que se diga, Isso. né? E tem uma passagem que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, onde ele vai catalogando os incrédulos, identificando por que as pessoas são incrédulas, por que as pessoas não creem. E ele identifica exatamente pessoas que não creem, que não têm essa crença em Deus, pelo que ele denomina por falta de coisa melhor. Ou seja, há pessoas que não têm fé porque a fé que lhe é apresentada não é racional. Diz Kardec, apresente algo palpável que essas pessoas possam raciocinar e elas se aliarão naturalmente. É o caso da Europa hoje, descrentes. Descrentes, exatamente. Então, há muitos ateus, pessoas que dizem não crer, mas que na verdade trazem esse germe da divindade em si, esse germe da crença, mas que não se filiam a nenhuma religião porque entendem que todas são iguais, nenhuma lhe apresenta algo palpável, algo racional. Então, muitos dos ateus, muitas das pessoas que não creem, na verdade elas creem em Deus, elas não creem nas religiões. Só uma curiosidade que você falou que o Espiritismo a palavra foi inventada, né? E o Kardec, Allan Kardec, ele, do francês antigo, pegou a palavra espiritisme, onde o ismo significa a doutrina e espírito dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos. Então, espiritismo quer dizer a doutrina dos espíritos. E aí Kardec fez todo aquele trabalho de codificação e todo ele, claro, por espíritos baseados no ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, né? Ok, mais alguma colocação? Não? Então, o que nós podemos dizer, se a Mona Lisa poderia nos ajudar? A passagem que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O que significa isso? Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Então, a fé que o Evangelho nos coloca não é uma fé contemplativa, né? Aquela capaz de levar uma pessoa à imobilidade, ficar no êxtase. Não, é ao contrário. A fé é uma virtude dinâmica, né? Ela precisa de ação. Isso o espírito vai adquirir, vai edificar, na verdade, através das encarnações, vagarosamente. Emmanuel nos diz que a fé viva não cresce milagrosamente no coração das pessoas. É um trabalho árduo e constante. Então, o que seriam essas obras da fé? Quando a pessoa desenvolve, o espírito, né, essas virtudes, ele vai se transformando internamente e externamente, que nem a Thaís e o Jean colocaram. Ele vai adquirindo outras virtudes, porque a fé é mãe de outras virtudes, da esperança, da caridade, da benevolência, do amor. Então, essa obra que a fé espera, né, que a fé produz no ser que desenvolve essa virtude, é a transformação. Através dos valores morais, através das virtudes que ele vai construir, a gente se transforma quando tem fé, né? Se a gente é ansioso, a gente fica mais tranquilo, a gente tem mais esperança, a gente é mais prudente, a gente vai se tornando mais humilde porque entende a nossa pequenez perante Deus, né? Então, são obras internas e externas, e automaticamente essa externa, quem vive conosco, a gente contagia, porque a fé contagia as pessoas que estão ao redor, né? Basta tu falar com uma pessoa que tem fé, você sai transformado, porque você recebe uma energia, uma luz que você entende que não vai dar certo, mesmo por esse problema que eu estou passando. Se eu tiver fé, se eu tiver esperança, vai passar e tudo vai melhorar. Então, a obra da fé é a transformação moral do ser humano, transformação moral daquele espírito.
Exatamente, é uma coisa que transborda, né? Quando a pessoa alcança esse entendimento da fé, a fé se expande e você passa a passar essas energias, como a Mona Lisa falou, né, para outras pessoas. E querer que essas outras pessoas também tenham esses bons sentimentos, esse entendimento que a pessoa já possui, né? E você quer ser mais caridoso, mais fraterno, então você começa a praticar as obras que a fé demanda, né? Temos uma pergunta aqui da Nadir Júnior Maestre. Espiritismo pode ser considerado uma religião Nadir. cristã? Nadir Júnior Maestre. Espiritismo pode ser considerado uma religião cristã, uma vez que tem origem em Kardec e não em Cristo? É uma pergunta bastante interessante e bastante importante para a gente esclarecer, tá? O Espiritismo é sim uma religião cristã, tanto que Cristo é o nosso modelo e guia. Há uma questão em O Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta qual o roteiro seguro que nós devemos ter para a nossa evolução. Qual é o nosso referencial? E os Espíritos respondem, Jesus. Jesus é o nosso modelo e Jesus é o nosso guia. E o Espiritismo é um trabalho de Kardec, mas eles têm como fundamento o Evangelho de Jesus. É o chamado cristianismo redivivo. Por quê? Porque naquele momento, no século XIX, nós estamos já aptos, pela razão que a humanidade acumulou, a olhar para os ensinamentos de Jesus e extrair exatamente o real sentido das suas palavras. Então, todo o trabalho que Kardec faz, e tanto que nós temos uma obra no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas de Jesus interpretadas à luz do Espiritismo. Então, o que nós podemos responder é que o Espiritismo é, sim, uma religião cristã e que o ensinamento de Jesus é, fundamentalmente, a nossa base, trabalhada, é claro, com a inteligência de Kardec e com os ensinamentos que ele recebe, com as instruções que ele recebe dos espíritos no século XIX. É importante também que se diga, né, porque às vezes as pessoas confundem, mas o Espiritismo é do Kardec. Não, o Kardec apenas, né, ele catalogou, ele fez como é que a gente chama? A codificação da doutrina espírita. Mas os ensinamentos são dos espíritos. E Jesus, a seu tempo, ele não disse tudo. Ele não tinha como explicar aquele povo humilde na época todos esses ensinamentos que o Espiritismo vem nos esclarecer, que os espíritos vêm nos esclarecer. Então, nós seguimos sim Jesus, os seus ensinamentos, só que agora com a compreensão que a espiritualidade superior nos traz do seu real significado, como disse o Jean. E vai ter o filme aí, Kardec, né? Sim. Já temos aí o... 16 de maio. 16 de maio, né? Então, 2 filmes interessantíssimos, O Nosso Lar e o Kardec, com, nossa, uma produção fantástica aí, recomendamos a todos. Estamos ansiosos, né? O Homem, Allan Então, Kardec, respondido aí a pergunta do Nadir Júnior. Muito obrigado pela pergunta. É interessante mesmo esse esclarecimento, né? Sim, o Espiritismo é uma religião cristã. E o que dizer se tivéssemos, então, tivéssemos a fé do tamanho do grão da mostarda? O que significa essa passagem para nós, Thaís? Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. A gente precisa entender que essa é uma linguagem figurada, né? As montanhas ali significam as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as nossas paixões. Porque no momento em que a gente tem fé, a gente consegue vencer o nosso pessimismo, o nosso vitimismo, o nosso orgulho, e a gente passa a agir. E as coisas... aquilo que a gente consegue modificar, a gente tem coragem, a gente vai à luta. E aquilo que não conseguimos modificar, nós nos resignamos porque sabemos que Deus é um Pai de bondade e de amor. Jean. Então, vejam que Jesus fala nessa linguagem figurada e nós somos chamados a compreender isso com racionalidade, né? Nós não podemos pegar... as palavras do Cristo, as palavras do Evangelho e interpretá-las literalmente, porque senão nós cairíamos em alguns absurdos. Então, a linguagem que Jesus utiliza é para que ele fosse compreendido pelos homens daquela época.
E que se perpetuasse e se pelos perpetuasse, séculos. porque ela fosse capaz de penetrar no coração das criaturas e ter todo aquele efeito, né? Jesus, o homem que foi capaz de dividir a história. Sem dúvida. Dividiu a história porque se fez entender, porque se fez comunicar. Não adianta eu ser portador de uma verdade e não ter capacidade de se comunicar. Jesus se comunicava muito bem com o povo daquela época, que era crente de tudo, né? Se nós olharmos os registros históricos, nós vamos ver, por exemplo, Jesus, com seus 30 e poucos anos, ele era mais idoso do que 70% da plateia para a qual ele falava, exatamente por conta das condições de vida. Então, pessoas iletradas, pessoas rudes, pessoas que tinham um sofrimento extremo. Para que ele fosse capaz de penetrar no coração das criaturas, ele utiliza essa linguagem e a eterniza. Queremos aproveitar este espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido do nosso patrocinador, que possibilita que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você para ouvir conosco o recado da Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. São 8 horas e 51 minutos. Estamos apresentando o programa Hora Espírita. E já estamos nos encaminhando para o final do programa. Mas ainda dá tempo, se você quer participar, enviando a sua mensagem pelo WhatsApp da rádio, 20 49 12 12, ou pelo telefone, 20 49 12 00, ou ainda na live, no Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. Dando continuidade, então, no programa, a ciência tem demonstrado que as pessoas que têm fé melhoram mais rápido, adoecem bem menos, e se submetidas a tratamentos, respondem de forma melhor, totalmente diferente. Lá no começo eu lembro que a Thaís comentou sobre isso um pouquinho, deu uma introdução. O Jean, depois a Thaís, poderiam nos falar um pouco mais a respeito? Isso intriga inúmeros pesquisadores, aí, cientistas, e alguns estudos científicos foram realizados para averiguar essa questão que rotineiramente é vista pelas pessoas encarregadas que trabalham na área da saúde. Então, alguns estudos científicos foram feitos para identificar se realmente isso é verdadeiro e de que forma isso se processa. Então, algumas conclusões que nós, naturalmente, podemos também concordar, porque elas são bastante racionais, é de que a fé, por tudo que nós falamos aqui no programa, ela desperta um pensamento positivo, uma onda de otimismo, uma energia positiva. Ou seja, eu acredito que eu vou me curar, eu acredito que eu não vou adoecer. E isso repercute no processo da doença e também leva a pessoa a não adoecer. Porque o nosso pensamento, ele é uma força criativa. Ele nos une a sintonias espirituais que, se for um pensamento elevado, com boas companhias, com boas vibrações. Esse pensamento mexe o sistema imunológico, né, Jean? Ele manda recados para o sistema imunológico e faz com que trabalhe em harmonia, liberando certas substâncias que faz com que a nossa imunidade aumente. Por isso, cientificamente comprovado, quem tem fé desenvolvida e trabalhada, não adoece menos. Exatamente. Então não tem nada de milagroso. Há todo um mecanismo de energias e, como diz a Mona Lisa, de substâncias do nosso organismo que são liberadas pela fé. Mas é interessante que alguns estudos, eles concluíram que a fé nos leva a caminhos que nos transportam à saúde por questões bastante simples. Ou seja, os pesquisadores disseram que quem tem fé tem mais senso de vida em comunidade. Quem tem fé tem um autocuidado
mais apurado. É mais feliz. É mais feliz, tem hábitos saudáveis, não consome em excesso álcool nem drogas, tem uma alimentação equilibrada exatamente porque quem tem fé é uma característica de quem tem fé é também cuidar mais de si mesmo. Então tudo isso se alia e leva que as pessoas naturalmente tenham essas características de saúde. Interessante também que identificaram que ateus que moravam em áreas que não tinham nenhuma identificação religiosa, que não tinham nenhuma comunidade religiosa, também adoeciam mais. E ateus que viviam em áreas onde havia uma tradição religiosa, um senso de comunidade religioso, e eles também participavam daquilo mesmo diretamente, também adoeciam menos. Então, há estudos que indicam que sim, a fé ela é capaz de curar, mas não por milagres, porque há mecanismos que regem o nosso corpo que levam a isso. Não, que interessante essa tua colocação, né? Que a pessoa que tem fé, ela tem uma vida mais regrada, muito mais disciplinada do que aquele que se atira assim, tanto faz, né? É negativo, não importa. Amanhã, o que interessa é viver o momento. Interessante essa sua colocação. Alguém mais dá isso, E por o favor? poder da oração nesse sentido, né? Que muitas vezes as pessoas que estão hospitalizadas ou que estão doentes, né? Há os grupos de oração, a pessoa mesmo que procura a oração nesses momentos, que faz com que a pessoa tenha essa relação com a espiritualidade superior, que também nos fortalece e nos traz energias curativas. Isso é muito importante também que seja, né, explicado. E a Mona Lisa tem mais algumas participações aí, né? Pois é, gostaríamos de agradecer então para Simone Fátima, que ela está dizendo que o tema está muito interessante. Obrigado, Simone. A Nelly Vieiro está dizendo que a fé é humana e divina. Abraços fraternos a todos. A Miriam, a Maria de Campos, a Rose de Oliveira, a Maria do Campos está dizendo bom dia de novo. A Iraci Lang, bom dia, gratidão por tantos ensinamentos. A Marilise Dias está dizendo bom dia, que bom começar o dia com esses ensinamentos. A representação Bernardinho Rodobens, bom dia à mesa e aos ouvintes, programa sempre esclarecedor. Tem muito bom dia aqui, tá? A Lisa, a Paula, a Sandra, a Cat lá de Piratuba, tá dizendo que sempre escuta o nosso programa. Então, bom dia a todos, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos, né? Então, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Debatemos sobre o tema A Fé à Luz da Doutrina Espírita. Claro, a gente não tem aí a pretensão de esgotar esse assunto num único programa. Espero que tenham gostado e aproveitado, né? Tirado proveito disso, né? Mas gostaríamos de indicar ao ouvinte que se interessa pela doutrina espírita e deseja conhecer um pouco mais sobre este assunto e outros, que a Mona nos dissesse onde ele pode obter mais informações, por favor. Então, nós temos 6 casas aqui em Chapecó, todas possuem perfil no Face, páginas, né? É só buscar, que tem horários, tem as doutrinárias, e as casas oferecem estudos gratuitos, evangelização para as crianças, doutrinárias em horários alternados, né? Passe, atendimento fraterno. E nós gostaríamos também, Maria, de dar um recadinho, que nós estamos fazendo a pizza do jovem, né? Da 12ª URI. E lembrar que a retirada é amanhã, lá no Amor e Caridade, que é lá no bairro Palmital, né? Perto da Soco. E a retirada é das 11 às 13 da manhã. Da tarde? Às 11 da manhã às 13 da tarde. Isso aí. Então é das 11 a 1? Das 11 da manhã às 13. Ah, tá. Então tem bastante tempo, então o pessoal pode ir lá. Então, e também o trabalho que a casa está fazendo aí é muito interessante, já está atingindo várias cidades na região, né, de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. E como uma mensagem final, a Thaís conseguiu achar uma relíquia da redação do Momento Espírita, com citação do capítulo 49 do livro Otimismo, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco e editado pela Leal em 7/3/2015. É um resumo, praticamente, do que a gente conversou hoje. Não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. As aves do céu não semeiam, nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta.
olhai os lírios dos campos. Então, se nos permitirmos a meditar em torno destas promessas de Jesus, nosso olhar perante a vida se modificará. A ansiedade cederá espaço para a fé. A confiança na providência divina, o entendimento de que não estamos sós, ganhará espaço em nossa intimidade. A certeza de que Deus nos provê as necessidades passa a substituir o sentimento de ansiedade, quando não o de medo e insegurança perante a vida. Dessa forma, se nos percebemos por demais ansiosos, busquemos a meditação, a reflexão profunda, nos ensinamentos de Jesus e na nossa relação com Deus. Utilizemos a oração para nos amparar na construção da fé raciocinada, da compreensão da vida, da confiança em Deus. Agindo assim, aos poucos, as dúvidas e incertezas diminuirão e as veremos como processo natural da nossa existência na Terra. E, finalmente, quando formos surpreendidos pela ansiedade excessiva, após fazer o que nos cabe, entreguemos nossas preocupações e medos ao Pai, e Ele saberá como melhor conduzir todas as questões. Mona, muito obrigado pela participação, querida. Eu que agradeço. Bom dia, um bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Thaís, muito obrigado. Obrigado aos colegas aqui presentes, obrigado aos nossos ouvintes. Bom final de semana. E Jean, obrigado. Obrigado, Mauri, e obrigado pela bela leitura ao final. Obrigado a Thaís e a todos vocês, por favor, nada mais. E a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar nessa hora. Desejamos a todos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente.